Publicação de livros científicos, da ideia à elaboração do manuscrito. É o título da primeira palestra de hoje, com a participação do Sr. João Vítor Nicodemos Pilderwasser, da Springer Nature. João Vítor é graduado em Biomedicina, com ênfase em Fisiologia e Farmacologia, pela Universidade Federal Fluminense em 2011, e mestrado pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo em 2014. O nosso palestrante tem experiência na área de neurofisiologia e neurociência comportamental, com ênfase em modelos animais, técnicas neuroquímicas, comportamentais e estatísticas aplicadas ao estudo de dependência de drogas de abuso. Atualmente, é editor associado na editora internacional Springer Nature, onde trabalha com publicação de livros de ciências da vida e ambientais na América Latina. Além disso, trabalhou com divulgação científica de maneira independente por 3 anos. Vamos então assistir a esta palestra. Olá, tudo bem? Meu nome é João Vítor Pilderwasser, eu sou editor de publicação de livros da Springer Nature e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do processo de publicação de um livro científico. Eu trabalho na Springer desde 2015, sou editor responsável pelo desenvolvimento de livros dentro das áreas de ciências da vida e de neurociências. Para começar a apresentação, queria falar primeiro um pouquinho do Grupo Springer Nature, do qual eu faço parte. O Grupo Springer Nature, ele é uma editora global que trabalha em 3 áreas principais. A primeira delas é a pesquisa, e com marcas que são muito conhecidas pelos pesquisadores, como, por exemplo, a Springer, a Nature, a Scientific American, BMC e Palgrave. Mas nós também temos uma participação muito forte na educação, através das marcas Macmillan Education, e profissional através de outras marcas como Springer Healthcare, que atendem principalmente o mercado de médicos e indústria farmacêutica. A Springer Nature é o resultado da fusão do grupo Nature Publishing Group, do grupo Springer Science and Business Media e Macmillan Education. Essa fusão aconteceu em 2015. E no que diz respeito ao mercado de publicação de livros acadêmicos, nós somos a principal editora global. Então, trazendo alguns números para vocês, dos 55 mil livros publicados em 2018, cerca de 23% deles foram com marcas da Springer Nature. Então, a gente tem uma presença muito forte no que diz respeito a publicações de livros acadêmicos. Antes da gente entrar, de fato, no que é o processo de escrita de um livro, eu acho importante a gente ter um panorama geral do mundo de publicações acadêmicas. Então, os pesquisadores com certeza sabem que a maior parte das publicações elas são os artigos em revistas, sejam eles artigos originais, revisões e outros modelos de publicações que existem em revistas, e os livros científicos eles são apenas uma fração de todo esse mundo das publicações. Então, quando a gente olha para a distribuição dos pesquisadores que já publicaram, a gente vê que a maioria deles já publicaram algum artigo em revista acadêmica, mas apenas uma fração deles já publicou livros. E a razão para isso são diversas, desde o tempo que essa pessoa tem para se dedicar a um artigo ou a um livro, os incentivos que ela vai receber da sua instituição ou da agência de fomento, e também características do seu próprio campo. Alguns campos, por exemplo, das ciências sociais, existe um histórico, existe um estímulo muito maior à publicação de livro do que à publicação de artigo. Enquanto que alguns campos de STM, que são Science, Technology e Medicine, têm um foco maior na publicação de artigos. Então, existem essas diferenças. O nosso trabalho, nós como editores de publicação de livros, é tentar aumentar um pouquinho essa fração de pessoas que publicam livros, através principalmente da educação, para mostrar para essas pessoas como funciona o processo. Porque a gente observa que desde o momento que um aluno começa a iniciação científica, ele já escuta falar sobre a publicação em alguma revista, ele aprende vendo os outros fazendo, como que faz para submeter um artigo, como funciona o processo de peer review e tudo mais. Mas, sobre os livros, muitas das vezes as pessoas não têm contato com a escrita de um livro, não sabem como é que funciona a coordenação. E elas deixam de escrever livros por não saber como faz. Então, é nosso papel tentar educar, mostrar como funciona e dar todo o auxílio ao longo do processo. E a ideia dessa apresentação é um pouco isso. Então, eu quero começar falando para vocês do que a gente chama da jornada de um autor de livro. São 8 passos dentro dessa jornada, dividido em 3 estágios, se a gente pode dizer assim. O
primeiro estágio ele é a motivação e o desenvolvimento da ideia. Então, os passos que englobam é por que você escreveu um livro e você concretizar essa ideia, você trazer ela do plano das ideias para algo factível, para algo concreto que você possa conversar com algum colega, que você possa ter uma visão mais estruturada daquela ideia. O segundo estágio, que é o editorial de produção, nesse já envolvendo uma editora, você vai montar a proposta, você vai definir com essa editora quais vão ser os seus direitos, quais vão ser os seus deveres como autor desse livro. Depois você passa, de fato, para a preparação do manuscrito e, em seguida, a produção do livro. O terceiro e último passo é o que a gente chama de pós-produção, ou seja, aquilo que acontece pós-publicação, aquilo que acontece depois que o livro já foi publicado. Então, a gente vai conversar um pouco sobre divulgação e marketing, saber como é que funciona, quais são algumas dicas do que fazer para promover o seu livro. Também você medir o sucesso do seu livro, ou seja, depois que ele já está publicado, como é que eu vou saber se ele teve aquele impacto que eu esperava, como é que eu vou saber se o público que eu queria atingir está lendo aquele livro. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar para vocês. É muito importante deixar claro que eu vou estar aqui falando da perspectiva da Springer, que é a editora que eu trabalho. Então, pode ser que existam outras diferenças com outras editoras, mas eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência e mostrar o que a Springer oferece para os seus editores. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa pensar na razão de escrever um livro, na motivação pessoal para você escrever um livro. E tentando entender melhor como funcionava esse processo de decisão dos nossos autores e editores, a Springer, há uns anos atrás, fez uma pesquisa para saber o que motivava essas pessoas. E das cinco principais respostas, o que a gente viu são algumas como passar o conhecimento para futuras gerações, construir a minha reputação, aumentar a visibilidade do meu trabalho, tanto dentro da minha área de pesquisa quanto fora, para áreas conexas, mudar opiniões e políticas e também deixar um legado. Então, vocês veem que existe uma variedade muito grande de opiniões. Algumas que são mais relacionadas do ponto de vista pessoal, como, por exemplo, quero construir a minha reputação, quero deixar um legado, e outras visando o seu próprio campo. Então, quero aumentar a visibilidade do meu trabalho, passar conhecimento para futuras gerações. Se vocês observarem também, muita coisa vai estar relacionada ao estágio da carreira daquele pesquisador. Então, por exemplo, um pesquisador que pensa em deixar um legado, talvez seja uma pessoa que já está no estágio mais avançado da sua carreira e que está pensando, talvez, até em se aposentar. Quer deixar algo de concreto, uma coisa que vai muito além dos artigos que ele publicou. Enquanto que um jovem pesquisador que está num processo de construção da carreira dele, talvez ele olhe para o livro como uma maneira de deixar logo uma marca naquele campo, mostrar o que o trabalho dele está fazendo e até aproveitar dessa oportunidade para se integrar com outros pesquisadores da área. Então, a gente vê que existem diversas opiniões que podem ser internas, motivações internas ou externas. Mas eu acho muito importante ter claro desde o começo o porquê você está fazendo esse livro. Porque a realidade é que o processo de escrita de livro, ele não é simples, ele não é uma coisa rápida, não é uma coisa que você vai escrever um livro no fim de semana. Ele demanda tempo, demanda atenção. Então, se você sabe muito bem o porquê você está escrevendo aquele livro, fica muito mais fácil você passar por todo esse processo e lidar melhor com todos os desafios que vão se apresentar. Bom, tendo claro a sua motivação, a gente precisa agora transformar aquela ideia, aquela vontade, aquele desejo em algo concreto. E por onde começar? Bom, a primeira coisa que eu sugiro é defina quem é seu público-alvo. E quando a gente fala de livros acadêmicos, a gente tem basicamente 5 públicos-alvo. O primeiro deles são os pesquisadores, ou seja, os seus pares, pessoas com quem você colabora, pessoas que você lê artigos, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do seu meio e pesquisadores que trabalham com temas similares aos seus. O segundo deles são os estudantes. Então, normalmente, uma pessoa que quer escrever um livro para o estudante é um professor que tem notado ao longo dos anos que está faltando material para ele trabalhar nas aulas dele, que sente que o livro que é usado já está desatualizado, ou que, às vezes, precisa ficar pegando informação de um livro, de outro, de um artigo, e não consegue achar um volume que consiga agregar todo aquele conhecimento. O terceiro são os profissionais, ou seja, pessoas que trabalham na indústria, ou que trabalham em agências profissionais que empregam técnicas científicas, que empregam alguns modelos científicos e que precisam daquele embasamento científico para poder atuar no seu campo de profissão. Quarto público são os formuladores de políticas.
e nesse caso não são nem políticos, mas também todas as pessoas que trabalham como tomadores de decisões, como formuladores políticos. Então, essas pessoas, muitas das vezes, precisam de uma informação científica para balizar um projeto, para balizar uma iniciativa, e elas vão buscar nos livros essa informação. E o último público-alvo é o público leigo, ou seja, a sociedade em geral, que tem um interesse em conteúdo científico. Se do começo do seu processo de escrita de um livro, se você tiver bem claro quem é seu público-alvo, você vai conseguir desenhar melhor aquele projeto. E muitas das vezes o pesquisador ele tem uma missão muito grande. Ele acha que não, o meu livro vai ser lido por todo mundo. O meu livro vai ser interessante desde aquele pesquisador que trabalha naquela instituição de pesquisa de ponta até o seu Zezinho da banca de jornal. A verdade é que não dá para fazer isso. É impossível você escrever um livro que tenha uma linguagem que seja acessível para todos aqueles campos. Porque às vezes você vai escrever um livro para pesquisadores, você vai escrever um material que tem muito jargão e presume que aquela pessoa já tem um conhecimento de base que o público leigo não vai ter, que às vezes os estudantes não vão ter, porque eles vão estar no processo de aprendizagem. Por outro lado, se você quer escrever um livro para estudantes, você vai ter que pensar, bom, então eu quero ensinar desde o começo o que é aquele tema. Se você for fazer isso para um pesquisador, um profissional, que é uma pessoa que já sabe aquilo, que já domina aquilo, aquele livro não vai atrair essa pessoa. Então, é muito importante ter em mente que é impossível fazer um livro que agrade todo mundo. A melhor coisa é você ter bem claro quem é o seu público-alvo e, a partir daí, a gente consegue desenhar qual vai ser a melhor abordagem. E, falando nisso, a gente já pode ver quais são os tipos de livro e as características dele que estão mais a ver com cada um dessas audiências. Então, por exemplo, para os pesquisadores, a gente vê que os tipos de livros mais comuns são as monografias, os volumes editados, obras de referência e anais de conferência. Quais são as características de um livro voltado para essa audiência? Em primeiro lugar, é uma revisão do estado da arte da literatura primária, dos artigos. Ele é rico em referências e tem uma presença muito forte de jargões e termos técnicos. Então, você vê que aquele conteúdo que é bem denso, no sentido técnico, que você não se preocupa tanto em ficar revendo questões fundamentais daquela área, o seu objetivo mesmo é ver o que tem mais recente, mais novo na literatura e produzir o livro. Enquanto que para os alunos, o melhor formato são os livros-textos. Os livros-textos têm como característica a revisão de tópicos centrais de uma determinada área, então você não presume que a sua audiência já sabe tudo, você quer, na verdade, ensiná-la isso. Você tem uma escrita mais informal, porque você quer construir um tom de conversa, que seja menos pesado e mais didático com aquele aluno. Ele é muito ilustrativo e tem presença de perguntas e exercícios. Então, você quer ajudar aquele aluno não só na leitura, mas também a reforçar o conteúdo. Para o público profissional, a gente vê uma presença muito forte de obras de referência, manuais, atlas e enciclopédias. Então, esses livros eles têm como característica ser um conteúdo mais condensado. Você não tem tanto aquela busca por você dizer, bom, fulano de tal, no artigo de 2015, disse tal coisa, enquanto ciclano, no artigo de 2018, disse tal coisa, a gente acha tal coisa. Não, a ideia não é tanto esse debate científico que é presente no livro de pesquisadores, mas sim uma coisa mais direta, mais técnica, e principalmente focada em experiências aplicadas, porque o profissional ele quer isso. Ele quer o conteúdo científico, ele quer o embasamento, mas ele quer uma aplicação. Ele quer poder pegar aquele conhecimento todo e poder botar na prática profissional dele. Os formuladores de política, eles usam também livros que são as obras de referência, monografias e volumes editados, e eles também buscam livros que têm um conteúdo técnico, porém com uma linguagem mais acessível, porque muitas das vezes os tomadores de decisão, eles não têm a formação técnica naquela área específica, mas ele está trabalhando do ponto de vista da política pública. Então, ele precisa ter acesso ao conteúdo técnico, mas com uma linguagem mais acessível. Normalmente, os livros voltados para essa audiência têm um foco maior em política pública, em uma aplicação dentro de políticas. E, por último, o público leigo. E nesse tipo de livro, a gente vê o que a gente chama de popular science, que são livros que têm um conteúdo muito simplificado, de fácil leitura e rico em imagens. Muita gente tem a ambição de escrever um livro que todo mundo vai ler, que vai ser encontrado em qualquer livraria, mas isso, para o pesquisador, é muito desafiador. Porque o pesquisador, ao longo de toda a sua carreira, ele é ensinado a escrever usando termos técnicos.
ele é ensinado a escrever desde a sua monografia, a sua tese de mestrado e doutorado, aos seus artigos, uma linguagem muito técnica, uma linguagem que só vai ser entendida por outras pessoas similares a ele, que estudaram aquele mesmo conteúdo que ele. Enquanto que para o público leigo não teve essa educação. Muitas das vezes são pessoas que nem fizeram faculdade. Então, você escrever para esse público é muito desafiador para o pesquisador, porque você realmente tem que sair da sua zona de conforto no que diz respeito à escrita. Eu recomendo para pessoas que querem escrever sobre Popular Science que tenham já uma experiência nessa área, que já tenham o traquejo de escrever para o público, que saibam quais são as demandas de um público que não é totalmente educado naquela área específica, antes de se adentrar para, de fato, escrever um livro, porque é muito desafiador. Bom, o próximo passo seria a gente pensar na originalidade e na competição do seu livro. Então, se eu já defini o público-alvo, eu já sei qual é o formato, bom, eu acho que eu preciso ver o que tem aí, né? Preciso ver o que já está publicado para eu não fazer uma coisa igual ao que já tem aí. Porque é muito importante para uma editora publicar algo que seja original e não só ficar repetindo as mesmas coisas que já existem em outros livros. A minha sugestão, quando você quer começar a fazer um livro, é faça uma lista de 4 ou 5 palavras-chave a respeito do livro. Seja específico. Não fique pegando grandes temas como astronomia, ecologia, matemática pura. Não, seja bem específico. Porque quanto mais específico você for com a sua palavra-chave, melhor vai ser a sua capacidade de identificar se existe um livro ou não dentro daquela área que você quer trabalhar. E a partir do momento que você tem essas palavras-chave, usa esses mecanismos de busca online como o Google, Amazon, joga as palavras-chave lá e vê o que aparece. Não precisa se preocupar muito em ficar jogando no site de todas as editoras, porque as editoras principais elas estão trabalhando com a Amazon. Então, se você botar na Amazon, você vai encontrar o que já tem publicado. A partir dali, você já consegue ver, bom, não tem nada na área que eu quero publicar, ou já tem muita coisa, ou tem um outro livro, mas esse livro não está tão atualizado. A partir daí, você já consegue ter um feeling de como que é a área que você quer publicar o seu livro. E aí eu acho importante você tentar responder algumas perguntas. A primeira delas é, o que o seu livro trará de diferente original? Então, tenha muito claro qual que é o diferencial do seu livro. O que é que o seu livro vai agregar aos seus leitores, aquilo que não está presente na literatura que já existe. A outra pergunta é, os livros existentes estão atualizados? Porque às vezes você vai pesquisar e você vê um monte de livro lá, mas você vai ver um monte de livro que já está defasado. Dentro do que a gente trabalha com literatura de livros, a gente considera que um livro já está começando a desatualizar a partir dos seus 5, 6 anos. Obviamente que isso vai depender muito de área, tem áreas que a mudança do paradigma da ciência é muito rápida, tem outras áreas que é mais devagar, mas, em geral, a partir de 5, 6 anos, a gente já começa a considerar que talvez aquele conteúdo já esteja ficando defasado. E aí, por último, é importante tentar responder qual que é a necessidade do público-alvo que você quer atender. Será que o seu público-alvo está sentindo falta de um livro que vá tratar, talvez, da experiência de países da América do Sul? Talvez seja uma necessidade que falta livro para estudantes, talvez seja uma necessidade que falte livros para profissionais. Tente entender o que é aquilo que está faltando. Porque se você tiver essas ideias claras, vai ficar muito mais fácil, eu vou mostrar para vocês, ao longo do processo, elaborar a sua ideia, elaborar a sua proposta. O outro ponto importante para vocês terem em mente é a estrutura do livro. Então, os livros acadêmicos eles têm 2 estruturas básicas, o volume autoral e o volume editado. O volume autoral ele tem um grupo de autores que são responsáveis por toda a escrita do manuscrito. Então, uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai, de fato, trabalhar a ideia, vai escrever o conteúdo, vai revisar e vai fazer tudo. Enquanto que o volume editado, você tem um grupo, uma pessoa, um grupo de pessoas que são os editores, e essas pessoas são responsáveis por coordenar o trabalho de diferentes grupos. Então, eles vão coordenar o trabalho do grupo que vai escrever o capítulo 1, que vai escrever o capítulo 2, outro grupo que escreve o capítulo 3, e assim por diante. Então, nem sempre envolve a escrita de um manuscrito, mas envolve, sim, o gerenciamento de muitas pessoas. Qual o modelo ideal? Não tem. Tudo vai depender da sua preferência, tudo vai depender da complexidade do tema que você quer abordar. Para alguns livros, para alguns temas, o volume autoral funciona bem. Para outros, o volume editado. Tudo vai depender da sua ideia. É uma coisa que você vai descobrir à medida que você for fazendo a pesquisa para o seu livro. Bom,
Tendo o público-alvo definido, tendo o tema definido, a literatura, o tipo de livro e a estrutura, se você tem tudo isso bonitinho, escrito ali numa folha de papel, entre em contato com o editor de publicação, porque aí assim a gente vai conseguir te ajudar da melhor forma possível. E aí, a partir daí, já começa o próximo passo, o próximo estágio, desculpa, que é o da editoração e da produção. Então, trazendo aqui para a experiência da Springer, o que a gente pede para os autores no momento que eles entram em contato com a gente e falam, olha, João, eu tenho uma ideia para um livro, eu acho que o meu público-alvo vai ser esse, eu já tenho essa lista de pessoas que vão escrever comigo, o que você acha? O que eu vou pedir? Eu vou pedir, olha, tem esse documento aqui, você pode preencher ele, por favor? Porque com ele eu vou ter uma ideia melhor da sua proposta. Então, a gente manda esse documento que se chama Book Proposal Form. Eu quero mostrar aqui para vocês como que esse documento funciona, para vocês terem uma ideia do que a gente pede. Então, vocês vão ver aqui nessa página inicial, a gente está se apresentando, falando da importância. Em primeiro lugar, a gente vai pedir informações do livro. Informações básicas, título, subtítulo, se você quer publicar em alguma série da Springer. E, como eu falei, a audiência. Se eu recebo uma proposta que isso aqui tudo está cheio, eu já sei que a pessoa não entende bem como funciona o público-alvo, então eu vou ter que explicar para ela, olha, talvez seu livro seja mais para pesquisadores e alunos de graduação, talvez seja para profissionais. Então, lembra que eu falei que é importante ter clareza sobre o público-alvo? Aqui vai ser importante isso. Bom, a próxima coisa que a gente quer saber são 3 razões pela qual o seu livro é único. Lembra que eu também falei para você, quando estiver pesquisando literatura, ver qual que é o diferencial do seu livro? Bom, é aqui que vai fazer diferença. Essa informação ela vai ser muito importante, tanto para a gente analisar do ponto de vista editorial e comercial, se de fato o seu livro é único, se de fato ele está querendo publicar uma coisa diferente, e mais para frente, no processo de pós-publicação, isso daqui vai ajudar muito na promoção e no marketing do seu livro, tá? Próxima coisa é quais campos e disciplinas o seu livro está tratando. Então, aí você vai botar, meu livro trata de ecologia, comportamento animal, evolução, biodiversidade, por exemplo. E depois a gente pede palavras-chave que estejam relacionadas ao seu livro. Também falei lá na frente que é importante você já saber isso. Se você já tiver claro palavras-chave, quando chegar nessa parte, vai ser bem fácil. E por último aqui, a gente vai pedir para você descrever qual que é a originalidade do seu projeto. Se ele é um projeto original, você está escrevendo do zero, se ele é um projeto que ele já foi escrito em parte com a Springer, se ele já foi publicado com uma outra editora, se ele é uma tradução, se ele, por exemplo, foi publicado em português e agora você quer publicar a versão em inglês. Na próxima sessão, a gente precisa saber, de fato, o conteúdo do seu livro. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir é uma descrição. Então, a gente pede um texto, não precisa ser longo, normalmente os 3 parágrafos já está excelente, descrevendo o livro. E esse texto, ele vai ser também usado na promoção do seu livro. Então, você vai ver esse texto na página do seu livro, você vai ver esse texto em páginas da Amazon, por exemplo, quando uma pessoa for buscar o seu livro, vai ter essa descrição do livro. E a gente pede também o índice, que são a lista de capítulos com os títulos e os autores. É muito importante nessa parte vocês botarem também uma descrição de cada capítulo. Não precisa ser uma coisa muito longa, muito extensa. Eu gosto que seja ou 2 ou 3 parágrafos, ou pelo menos um abstract, mais ou menos umas 250 palavras. Porque o que acontece? E isso aqui já dá um spoiler do próximo passo. Quando a gente tem esse documento em mãos, a gente vai mandar ele para revisão por pares, que a gente quer que outras pessoas especializadas nesse assunto possam dar sua opinião sobre esse livro e dizer, olha, eu acho que talvez deva melhorar essa parte, deva incluir tal tema, talvez reorganizar isso. Essas pessoas, para elas poderem, de fato, dar uma opinião detalhada do conteúdo, elas precisam saber muito mais do que o título ou a pessoa que vai escrever aquele capítulo. Então, se vocês oferecerem uma descrição, vai ser muito melhor para o revisor e, por consequência, a revisão que a gente vai receber vai ser também muito mais detalhada e ajudar no desenvolvimento da proposta. A gente pede um número estimado de páginas, de figuras preto e branco, de figuras coloridas e uma data para submissão do manuscrito. Eu vou falar um pouquinho mais para frente da data de submissão do manuscrito, tá? Na terceira parte, a gente vai pedir informações sobre vocês. Coisa bem básica, o seu nome, afiliação, endereço, e-mail.
e uma biografia. Isso de todos os autores ou editores do livro. Lembrando que um livro autoral tem autores, um livro editado tem editores. E, por último, algumas informações adicionais, como, por exemplo, se vocês sabem de livros que serão competição para o seu, então, se você fez aquela análise inicial antes de entrar em contato com um editor, você já vai ter essa informação na ponta da língua. E a gente também pede sugestões de revisores, que a gente pode entrar em contato ou não, dependendo da nossa análise. A gente pede que não haja conflito de interesse com os revisores, ou seja, que vocês não tenham contato com eles, que já não tenham publicado antes, para a gente poder garantir que esses revisores não vão ter nenhum tipo de interesse próprio na publicação desse livro. E também a gente pede indicações se o livro, se a pesquisa que tem envolvida ali, ou se o próprio livro, ele está recebendo financiamento. Além disso, a gente vai pedir para vocês indicarem se tem interesse em Open Access, e aqui a gente dá uma informaçãozinha a respeito da necessidade de permissões, que eu também vou tratar um pouquinho mais para frente. Bom, voltando aqui para a apresentação, como eu falei, esse Book Proposal Form, ele é importante para a gente ter a ideia de vocês concreta, informações editoriais e informações técnicas sobre o livro para mandar para revisão. A gente manda essa proposta para revisão externa, os revisores vão dar a opinião deles, a gente vai fazer a nossa própria análise editorial também, vai ver o que a gente acha do ponto de vista comercial do livro. Juntando todas essas informações, a gente vai entrar em contato de novo com os editores e vai falar, olha, os revisores falam tal, a gente acha isso, talvez seja legal mexer em alguma coisa, vamos ter aquela discussão para melhorar a proposta, e se a gente chegar num ponto que a gente esteja de acordo que esse livro tem que ser publicado, a gente vai, de fato, aceitar esse livro e a gente vai partir para a oficialização desse livro. E o livro, a publicação do livro é oficializada através de um contrato de publicação. Esse é um contrato que é assinado entre os autores e editores do livro e responsáveis da Springer. Eu acho muito importante vocês saberem que nesse documento vai ter bem claro quais são os deveres e quais são os direitos dos editores do livro. Então, do lado dos deveres, a gente vê que o que a gente espera dos editores ou autores do livro. A gente espera que esse manuscrito ele seja entregue na data combinada. Essa data combinada, a gente que vai definir junto. Geralmente, de 1 ano, 9 meses ou 1 ano e meio. Se vocês tiverem, se vocês falarem assim, olha, João, eu posso começar o projeto agora, mas eu só vou conseguir revisar o livro daqui a 7 meses, porque eu tenho um projeto de pesquisa que eu preciso entregar agora, então eu só quero entregar esse livro no final de 2022. Ok, vamos conversar. Bom, será que dá para trazer para meio de 2021? A gente vai tentar negociar e chegar num acordo. Outra coisa muito importante, esse manuscrito não pode ter plágio. Vou mostrar mais para frente que durante o nosso processo de produção, a gente vai passar o manuscrito por um software de plágio. Se a gente notar que boa parte daquele conteúdo já foi publicado igual em outras publicações, a gente vai alertar, a gente vai falar, olha, isso aqui não está alinhado com os nossos princípios éticos de publicação, a gente vai pedir para alterar isso. Também é dever dos responsáveis do livro conseguir autorização de material de terceiros, ou seja, se você quer usar figura que já foi publicada, se você quer usar tabela ou qualquer conteúdo que já tenha sido publicado, é importante conseguir essas autorizações. Ao longo de todo o processo, nossa equipe da Springer, como eu vou falar mais para frente, dá todo esse suporte, mas eu quero que vocês já saibam disso. E também é dever, no caso aqui de um livro editado, a coordenação do trabalho dos autores de capítulos. Então, se você convidou 20 pessoas para escrever 20 capítulos, é sua responsabilidade cobrar essas pessoas, garantir que elas vão entregar o material correto, garantir que o material delas não tem nenhum problema, tá? É responsabilidade dos editores coordenar o trabalho dos autores de capítulo. Por outro lado, vocês têm seus direitos também. Então, o primeiro direito de vocês é o copyright em nome dos autores. Então, o copyright daquele livro, os direitos, vão ser de vocês. Os direitos comerciais, ou seja, distribuição, de venda, esses permanecem com a Springer, porque nós somos uma editora comercial. Vocês também vão receber cópias impressas de cortesia, ou seja, os autores recebem cópias impressas de cortesia e, no caso de um volume editado, os autores correspondentes de cada capítulo
também podem receber cópias impressas. Já o acesso ao livro eletrônico, esse é liberado para todo mundo que participou do projeto, desde o editor responsável, o editor-chefe, até o aluno de graduação que talvez tenha ajudado na escrita de um capítulo. Contanto que o nome dessa pessoa esteja na lista de contribuidores desse livro, essa pessoa vai ter acesso ao livro eletrônico. Além disso, vocês também, os editores do livro, ou os autores, as pessoas responsáveis pela organização do livro, elas vão receber uma remuneração, e essa remuneração vai depender do tipo de livro, vai depender do tamanho do livro, vai depender da audiência. E todos os participantes do livro vão receber um desconto vitalício para comprar os livros da Springer Nature. São 40% de desconto. É óbvio que isso pode mudar ao longo do tempo, mas agora que eu estou gravando, essa apresentação é de 40% para todo mundo. E, por último, também é legal frisar que vocês vão ter direito ao uso de divulgação desse conteúdo em situações de ensino, ou seja, se você está dando uma aula, você pode mostrar esse conteúdo para os alunos, você pode distribuir um livro para eles verem, para divulgação interna nas suas instituições, ou seja, para mostrar para os seus pares, para dar uma cópia para os seus pares, a sua instituição, e também no desenvolvimento da sua carreira. Se você quer anexar uma cópia do seu capítulo, do seu livro, do seu currículo, se você estiver passando por um processo seletivo, isso tudo é permitido. Só não é permitido o uso comercial, porque isso vai infringir os nossos próprios direitos comerciais da Springer. Bom, a partir do momento que a gente assina um contrato, que a gente define isso tudo, a equipe de produção da Springer ela vai entrar em contato com vocês. Então, na Springer, nós temos uma equipe de produção que apoia os autores durante todo o preparo do manuscrito. Então, no momento que esse contrato é assinado, um editor de produção vai entrar em contato com o editor correspondente, com o autor correspondente daquele livro, se apresentando, dando os primeiros esclarecimentos de como funciona o processo, o que vai ser necessário, toda a documentação. Ao longo de todo o processo de produção, tanto, vamos botar, por exemplo, eu, no caso, que sou editor de publicação, tanto eu que sou editor de publicação, quanto o editor de produção, a gente vai estar trabalhando com você, tirando dúvidas, dando auxílio no quesito de formatação de texto, na formatação de figuras. Toda essa parte técnica e editorial, vocês vão poder contar integralmente com a nossa ajuda, que a gente vai estar lá para dar esse apoio. Aí começa a escrita, né? Então, desculpa, a escrita do livro é quando a bola está, de fato, no campo de vocês e depende de vocês escrever o conteúdo, coordenar os diferentes grupos. A partir do momento que o manuscrito está pronto, vocês vão submeter ele para a gente, vocês vão enviar para a gente. E é muito importante ter claro que o manuscrito que é enviado para a Springer é aquele manuscrito que tem que estar pronto para publicação, tá? Então, não é que, vou mandar o que já recebi aqui dos grupos, não revisei, mas eu vou mandar para a Springer, porque quando chegar na hora das provas, eu faço as mudanças que tem que fazer. Não. O manuscrito que a gente recebe ele tem que estar pronto para produção, pronto para ser publicado, ok? Então, assim que o manuscrito estiver pronto, ele é enviado para a gente. O editor de produção ele vai revisar para ver se toda a documentação está correta. Ele vai entrar em contato comigo para eu dar uma olhada no material, para ver se as coisas estão certas, se a qualidade das figuras estão boas, se o texto é legal, se não tem nenhum problema ali de escrita ou de organização. Se tiver tudo ok, a gente vai dar aprovação para esse livro e esse livro vai, de fato, entrar em produção. Tá? Entrar em produção, o que quer dizer? Quer dizer que vai começar todo o processo de tipografia e de preparação daquele conteúdo. E é nesse passo que a gente vai usar o software Authenticate, que é um software para verificar a existência de plágio. Se existirem alguns plágios, a gente vai entrar em contato, a gente vai falar, olha, a gente notou que em tal e tal capítulos tem uma porcentagem de plágio que está acima do permitido, então, o que está acontecendo? Será que você pode verificar isso com os autores? Será que você pode modificar desse jeito? Porque modificar esse conteúdo, porque do jeito que está, a gente não pode prosseguir com a publicação do livro. Assim que as provas... Então, se está tudo bem, a gente vai preparar as provas para vocês. Então, o nosso contato de produção vai mandar um e-mail, tanto para o editor do livro, quanto para os autores de capítulos, e vai falar, olha, a gente está finalizando as provas aqui e a gente quer que vocês deem um ok para a gente poder prosseguir com o processo de produção. Então, vocês vão ter um período para revisar todo aquele conteúdo, para ver, bom, se a figura X está no lugar,
se a legenda está boa, se o texto está legal, se não tem nenhum erro, porque muitas das vezes é natural que aconteça algum errinho ou outro ali no processo de preparação do livro, é natural. Por isso que é tão importante vocês revisarem as provas e indicar para a gente se tem algum erro. Então, a gente vai fazer esse bate e volta até o conteúdo ficar redondinho e vocês aprovarem as provas. Após isso, o livro ele vai ser finalizado e vai ser publicado. E na Springer, a gente publica em 2 formatos, tanto o formato eletrônico, que é o e-book e o EPUB, quanto no físico, que é a capa dura. E é legal também, a gente gosta de fazer isso, que não é do nosso interesse deixar os autores, os editores, no escuro enquanto o livro está sendo produzido. Então, é aquela coisa, depois que enviei o manuscrito, e aí, o que acontece? Não sei de nada que está acontecendo, ninguém me responde. A gente, além de manter o contato com os autores, a gente também permite que, se vocês quiserem, vocês podem logar numa conta pessoal da Springer para poder acompanhar de perto cada passo do livro. Além disso, vocês já vão receber e-mails de notificação dizendo, olha, o livro começou a produção, o livro entrou em tal estágio. Mas, caso queira, aquele editor que gosta de estar presente ali, que gosta de estar próximo ao livro, se quiser, essa pessoa pode acompanhar de perto a produção do livro. Tá? O livro estando pronto, ele vai ser publicado. E aí a gente começa a próxima fase, que é a fase da divulgação e do marketing, e também da avaliação do sucesso. Quando a gente fala de divulgação e marketing, tem 2 coisas principais aí. A primeira é a autopromoção, que é aquilo que o editor do livro e autores de capítulos fazem, e aquilo que a Springer faz, que é o marketing. Quando a gente fala de autopromoção, a gente está falando daquilo que, bom, vamos supor que você publicou o seu livro. É muito importante que você fale com seus colegas que seu livro está publicado, que você promova, que você fale numa reunião do seu departamento, que você fale para os seus alunos, olha, acabei de publicar esse livro com a Springer, eu acho que vai ser legal para a nossa aula, dei uma olhada. É muito importante essa comunicação, o boca a boca, para fazer esse livro ganhar mais notoriedade. Não só na sua instituição, mas também se você faz parte de uma rede internacional de pesquisa, você mandar um e-mail para a sua sociedade, que você faz parte. Tem muita sociedade que manda aqueles e-mails periódicos, às vezes trimestrais, às vezes semestrais, com novidades. Você escreve para a sociedade e fala, olha, acabei de publicar meu livro sobre esse tema, gostaria que vocês divulgassem nas nossas comunicações internas. Isso é muito legal para promover o livro, para criar aquele conhecimento dos seus pares sobre essa publicação. Além disso, se vocês tiverem oportunidades em algum congresso ou reunião que vocês vão participar, falar do livro, botar um slidezinho ali na sua apresentação, falando, olha, acabei de publicar esse livro ele fala um pouco desse tema que eu apresentei. Isso tudo é muito importante. Além também, claro, da promoção em mídias sociais. Então, se você usa LinkedIn, se, por exemplo, você usa Facebook como uma mídia social profissional, se o seu laboratório tem uma página no Facebook, se o seu departamento, pedir para divulgar nessas áreas também, porque isso dá uma visibilidade bem legal para o seu livro. Essa é a parte que os autores fazem, a autopromoção, mas também tem o que a Springer faz. Então, a primeira coisa que a Springer vai fazer, cada livro, ele tem a sua própria homepage, então, cada livro publicado pela Springer, ele tem ali a sua página, que vai ter a capa do livro, vão ter os autores, vai ter a descrição, aquela descrição do livro que eu falei, aquele textinho, vai ter a lista de capítulos, o nome dos autores, tudo isso ali disponível para qualquer pessoa acessar e ver e fazer o download, ou comprar o livro. A gente também oferece flyers, se, por exemplo, vocês quiserem levar flyer do livro para algum evento, está tudo disponível ali, você pode fazer download. Assim, a gente tenta ajudar ao máximo vocês a fazerem a promoção do livro de vocês. Está tudo isso disponível nessa homepage. Cada livro ele também vai ser incluído em newsletters específicas para o segmento, então existem pessoas que assinam a newsletter da Springer para receber notificações de novos livros. Então, essas pessoas elas vão receber uma notificação, olha, tal livro foi publicado, lista de livros publicados na Springer, então vai ter o seu livro ali para essas pessoas. É um marketing direcionado para a audiência. Então, assim, se você é um pesquisador de física, dificilmente o seu livro vai estar sendo comunicado para uma pessoa que trabalha com populações indígenas. Então, a gente faz aquele marketing segmentado, direcionado para cada público específico.
Também é legal que vocês comentarem isso, a gente trabalha em equipe, tanto vocês quanto a própria Springer, você buscar revisores de livro. Então, como vocês sabem, muitas revistas publicam esses book reviews. E para a gente ajudar essas pessoas que vão escrever o book review, a gente oferece uma cópia eletrônica grátis para essa pessoa, ela vai poder se cadastrar no site da Springer, baixar essa cópia eletrônica e aí, claro, poder ler todo o conteúdo para poder publicar a sua revisão. Nós também fazemos a disposição dos livros em estandes em eventos presenciais. Infelizmente, uma coisa que ao longo de 2020 não aconteceu, mas é tradição da Springer, a gente participa das principais congressos mundiais de diversos temas. A gente tenta, sempre que possível, ter um standzinho lá para a gente poder expor os livros, isso é muito importante. Até o próprio pesquisador, se ele está andando num congresso e ele vê ali o stand da Springer, ele vai querer se aproximar, ver o livro dele, dar uma folheada, mostrar para algum colega. Isso é muito legal. Então, a gente faz esse tipo de marketing também, quer levar o livro para esses eventos. Também, por último, a gente faz campanhas periódicas de disciplinas e de grandes temas. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um grande tema de mudanças climáticas, e a gente vai pegar todos os nossos livros que estão associados a esse tema. E a gente vai fazer uma campanha de e-mail, uma campanha de marketing digital voltado para aquele conteúdo ali. Isso são ações periódicas, dependendo do ano, existem algumas que são específicas. A gente também trabalha, por exemplo, se a ONU está com alguma iniciativa, a gente trabalha em parceria com a ONU, fazendo essa campanha periódica. Então, dependendo do foco do seu livro, ele pode aparecer nessas campanhas periódicas. Isso é o que a Springer faz como marketing. O ideal é o autor do livro, o coordenador daquele livro, trabalhar em parceria com o editor de publicação. Então, muitas das vezes, já vi pesquisadores que viraram para mim e falaram assim, João, eu vou participar de um congresso, você tem interesse em ir lá, em participar e falar do livro? Pô, eu acho muito legal essa oportunidade, porque é uma chance não só de eu falar de como funciona a publicação de livros, mas também de comentar de como vai a experiência com aquele pesquisador. Isso é legal não só para promover o livro, mas para mim para incentivar outras pessoas a escreverem, porque às vezes a pessoa se sente desconfortável, e você, como uma pessoa que já publicou com a Springer, que já tem essa experiência, você pode ajudar essas pessoas. Então, essa troca é bem legal. E, assim, da minha experiência, se o autor do livro trabalha em parceria com o editor de publicação, dá para fazer muita coisa legal. E esse livro ele vai ter uma visibilidade muito maior. Bom, passando essa parte, a gente vai para o último passo, que é medindo o sucesso de um livro. Então, a gente passou por todo aquele processo de definir a ideia, de fazer a proposta, escrever um manuscrito, submeter, produção, fizemos o marketing, você apresentou o livro na sua instituição, fez tudo, mas como é que a gente vai dizer se um livro teve sucesso ou não? Isso é uma resposta muito difícil, porque depende, em primeiro lugar, da sua própria noção de sucesso, assim, o que é sucesso para você? Sucesso para você é ganhar muito dinheiro com a venda do livro, sucesso para você é ser reconhecido num evento como autor daquele livro, sucesso para você é ter muitos downloads, como também vai variar muito para cada área. Como eu disse lá no começo da apresentação, tem áreas que valorizam mais livros, enquanto que áreas valorizam mais artigos. Então, talvez para um pesquisador numa área que valoriza mais livro, se tiver muita revisão publicada, talvez seja legal, enquanto que para uma área que os artigos são mais importantes, se o livro está dando muita citação, aí é legal. Então, vai depender muito. Mas, em geral, a gente tem algumas métricas para dizer se o livro está tendo sucesso ou não. Então, essas métricas mais tradicionais, como, por exemplo, citações e downloads, mas a gente também olha para menções online, em mídias online, isso que a gente chama de Altmetrics, são essas mídias, essas métricas alternativas. Então, por exemplo, se tem muita gente no Twitter tweetando sobre o seu livro, sobre o seu conteúdo, ou no Facebook, ou em mídia especializada, ou em jornais, tudo isso. Hoje em dia, com a quantidade de informação disponível, a gente já consegue rastrear e criar um relatório sobre isso, como também revisões publicadas. Então, você vê que em diferentes revistas estão falando do seu livro, mas também você pode, como eu falei, ver se a pessoa está sendo convidada para participar de evento, se os seus colegas estão comentando. Então, se você está participando de um evento e você escuta alguém falando, não, o livro de fulano é muito bom. Isso é uma medida de sucesso. Talvez você ser reconhecido é uma medida de sucesso.
E também, obviamente, as vendas. Então, se você é uma pessoa que é mais movida pelo valor monetário, se você sabe que o seu livro está vendendo muito, você vai se sentir mais feliz, você vai dizer, o meu livro teve sucesso. Então, eu queria mostrar para vocês, antes de passar dessa parte, a página de um livro, aqui da Springer, para mostrar, por exemplo, aqui, ó, esse é um livro que ele foi publicado em 2017, se eu não me engano. E aqui vocês veem nessa parte que a gente tem o número de citações, o número de menções online e o número de downloads. Então, quando você entra na página do livro, você consegue ter uma ideia desses números, para você acompanhar de fato como que o seu livro está se desenvolvendo, como ele está caminhando. É muito importante ter calma, porque o livro, como qualquer publicação acadêmica, é difícil você ver aquela coisa que é um impacto do nada, às vezes é uma coisa mais lenta. Você começa a acumular citações depois de alguns anos, então é muito difícil ser aquele sucesso repentino. Então tem que ter paciência, tem que ter calma na hora de você avaliar o sucesso de um livro, e talvez vale mais a pena você olhar essas métricas depois de alguns anos. É claro que quando você publica um livro, você fica ansioso, você quer saber logo como é que ele está se desenvolvendo, mas é da natureza do campo que a gente está trabalhando. As coisas são mais devagar, tá bom? Bom, agora a gente chega nas perguntas frequentes. Vocês talvez estejam com algumas perguntas em mente, e algumas dessas perguntas elas são bem comuns, então eu já queria trazer algumas delas aqui para vocês, para já esclarecer, e claro, se vocês tiverem outras dúvidas, eu fico à disposição para responder. Mas uma que sempre aparece é a seguinte: quanto custa para publicar com a Springer? Quanto custa para publicar um livro com a Springer? Não custa nada. A Springer ela não vai cobrar nenhum valor dos seus autores, editores e nem de autores de capítulo. Esse livro, todo o custo, a Springer que vai cobrir. A única situação em que existe uma taxa é caso você queira publicar o seu livro ou o seu capítulo como Open Access. Mas aí, similar a uma revista na qual você precisa pagar uma taxa para o Open Access, é a mesma coisa aqui. A diferença é que quando o seu livro for publicado, ele vai estar disponível na versão eletrônica para qualquer pessoa fazer o download. Quanto tempo demora para o meu livro ser publicado? Isso também pode variar muito. Em geral, o que a gente vê é que desde o momento da submissão da proposta, que é lá no comecinho, quando você entrou em contato com o editor de publicação, até a publicação do e-book, demora mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Isso pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, dependendo da velocidade que você escreve o manuscrito, dependendo da velocidade que vocês respondem às provas, às vezes dependendo da velocidade que os revisores vão fazer o peer review da proposta. Então, pode variar, mas geralmente 1 ano e meio, 2 anos. Posso convidar quem eu quiser para participar do livro? Sim, pode. Você, como editor do livro, você tem a prerrogativa de convidar você quiser. Porém, nós somos uma editora internacional, nós publicamos conteúdo para o público internacional. Então, muitas das vezes, quando a gente vê um livro que ele vamos supor, um volume editado que trata de um assunto que ele é global, ou seja, não é um assunto regional. Não sei, genética de uma espécie de plantas que é muito comum em todo mundo. Se a gente vê que tem só autores de uma instituição só, a gente fica se perguntando, bom, por que será que os maiores especialistas naquele tema estão só em uma instituição? Então, quando a gente vê isso acontecendo, não é muito legal. A gente gosta de diversidade de autores. Quanto mais internacional, quanto mais pessoas de diferentes países, de diferentes visões tem ali naquele livro, melhor a gente enxerga, a gente acha que está melhor estruturado, tá? Mas é claro que isso também vai depender do tema. Então, se você quer fazer um livro, por exemplo, sobre alguma experiência regional, algum recorte regional, que seja de interesse internacional, tá? Não vamos pensar, eu quero publicar um livro com a Springer do sistema de trânsito do meu bairro. Não, isso não vai acontecer porque a gente pensa no público internacional. Mas se vamos parar para pensar, por exemplo, na Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma região no Brasil específica daqui, então é de se esperar que tenham mais brasileiros. Nesse ponto, ok, ter uma concentração maior, por exemplo, de brasileiros ou de algumas instituições. Mas se você está pensando em temas globais, a gente quer mais diversidade. A próxima pergunta: tem um livro publicado em português? Posso publicar a versão em inglês para o Springer? Sim, pode. A gente trabalha com traduções também. Nesse caso, o importante é você verificar com quem está os direitos de tradução daquele livro. Porque muitas das vezes o direito de tradução fica com a editora que você publicou. Então, às vezes, a sua editora universitária, alguma editora, ela fica com os direitos de tradução.
Nesse caso, a melhor alternativa é você entrar em contato com eles, falar, olha, eu tenho interesse em publicar o meu livro para o mercado internacional, eu gostaria que fosse com a Springer. O que eu posso fazer? Eles vão falar assim, passa o contato do editor e a gente vai conversar. Normalmente é um processo muito simples, inclusive com algumas editoras universitárias a gente tem parceria já, então, por exemplo, com a editora da Unesp, com a da Unicamp, a gente tem uma parceria que já facilita todo esse processo, mas é importante você ter claro de quem é o direito. Se o direito de tradução for seu, aí você entra em contato direto com a gente vai fazer o processo tranquilo. Tenha em mente que, às vezes, um livro publicado para a realidade brasileira, talvez ele não esteja totalmente adaptado para a realidade internacional. Então, talvez seja necessário fazer uma adaptação, incluir um capítulo ou outro, para dar essa abrangência maior para o livro. Próxima pergunta. Vocês fazem a tradução do português para o inglês? Não, a gente não faz a tradução do português para o inglês. O que a Springer faz é uma revisão do inglês, mas vocês têm que entregar o manuscrito já em inglês. Muitas das vezes, isso é até um dos motivos, quando eu falei no começo, que faz as pessoas não querem escrever livro, é que elas imaginam que o inglês do livro tem que ser um inglês muito mais rebuscado, tem que ser uma coisa muito melhor escrita do que um artigo. E às vezes essa pessoa já tem experiência, já escreveu, não sei, um montão de artigos, todos publicados em revistas boas, mas quando ela para e pensa no livro, ela fala, cara, não sei se meu inglês está bom. O inglês de um livro acadêmico, ele é o mesmo inglês de um artigo científico. A única diferença é que você quer fazer o livro de Popular Science. Como eu falei, aí é uma escrita mais difícil, principalmente que você tem que simplificar muitos temas, e também para um livro-texto que, às vezes, você também tem que dar uma simplificada e não ser tão técnico. Com exceção desses dois formatos, o livro-texto e o Popular Science, a escrita do inglês ela é muito parecida com o artigo. Então, se você tem experiência em escrever artigo, você com certeza vai sair bem escrevendo um livro. E nós vamos fazer essa revisão do inglês. A gente vai fazer uma revisão da ortografia. Mas por que a Springer não faz uma revisão de estilo? Por que ela não muda o texto? Porque trabalhar com material científico é muito complicado nesse quesito. Às vezes, se a gente muda uma palavra, se a gente muda uma ordem de uma frase, se a gente muda um parágrafo, a gente pode alterar o conteúdo científico naquilo ali. Se a gente faz isso, a gente causa um problemão. Porque você escreveu um conteúdo ali que tá correto, está certinho, mas quando a gente foi editar, a gente transformou ele em Frankenstein, que não faz sentido nenhum. Então, a gente não faz esse tipo de revisão, dada a natureza do conteúdo que a gente trabalha. A gente espera que ele já seja entregue em inglês, e a gente vai fazer uma revisão ortográfica. O meu livro será indexado em alguma base de indexação, como o Web of Science Scopus? A resposta é não sei. Por que eu não sei? Como funcionam essas bases de indexação? Elas pedem para as editoras que enviem uma lista dos livros publicados, mensalmente, se eu não me engano, com algumas informações sobre esses livros, e aí eles vão tomar a decisão se vão indexar ou não. Por isso que, às vezes, vocês vão ver um livro da Springer que está indexado e outro que não está. E não é porque a gente não quis indexar. Do nosso ponto de vista, indexar é maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente indexava todos os livros. Mas é que essa é uma decisão deles. E eles têm os seus próprios critérios de seleção. Então, eles dão preferência para certas áreas do que para as outras. Então, não dá para eu garantir a priori que esse livro vai ser indexado. Apesar de eu entender que é muito importante, mas nós estamos no mesmo barco, a gente não sabe. A gente gostaria que sim, a gente faz tudo possível para o livro ser indexado, mas a prerrogativa são dessas bases de indexação. E, por último, uma pergunta também que é muito comum é quantas páginas ou capítulos o meu livro deve ter? E a minha resposta é muito simples. O seu livro deve ter tantas páginas quanto for necessário, quantos capítulos quanto for necessário. Um dos grandes diferenciais, uma das grandes vantagens que os livros têm sobre os artigos científicos é o fato do livro ele não ter esses limites. Você poder publicar o livro da maneira que você quer. Então, se você quer assim ser minucioso naquele tema, você quer ser, sabe, quer realmente ser extenso, escrever um volume grande, você pode fazer isso. Se você quer fazer uma coisa mais curtinha, inclusive a gente tem um formato de livro que é mais curto, você também pode. O que eu gosto de falar para os meus autores é o seguinte: o livro ele dá a oportunidade de vocês serem criativos. Você tem que se preocupar com o limite de página. Às vezes vocês querem ser criativos numa publicação de artigo, mas ali tem o guideline da revista falando, olha, artigos originais só podem ter tantas páginas, revisões só podem ter tantas páginas. E esses limites, eles não permitem criatividade, você tem que se ater àqueles limites. No livro não existe isso. No livro você escreve quantas páginas forem necessárias para você se sentir seguro com aquele conteúdo ali, para você se sentir feliz com aquele conteúdo.
Bom, e agora, me aproximando do fim, eu só gostaria de sugerir para vocês esse recurso disponível no nosso site. Eu sugiro vocês procurarem Become an Author with Springer, e aqui vão ter algumas dessas informações que eu falei para vocês, vai permitir vocês entrarem em contato com o editor de publicação da área de vocês. Claro, se vocês já têm uma ideia de livro, já querem entrar em contato com alguém aqui do Brasil, me escreve um e-mail, vou botar meu e-mail no final da apresentação, escreve um e-mail para mim, fala, olha, João, eu tenho interesse em escrever um livro, eu sou de tal área, com quem que eu falo? E aí eu vou redirecionar vocês para o editor correto. E eu garanto, a gente trabalha com tanta área que a gente tem uma pessoa certinha para você, para te dar todo o apoio. Mas eu sugiro vocês entrarem nesse site, tem muito recurso legal aí para vocês lerem, para vocês entenderem, coisas que às vezes o pesquisador não sabe, porque não é da realidade de vocês, mas dada a natureza da comunicação científica, dada a natureza da publicação acadêmica, é importante. Por exemplo, aquelas palavras-chave que eu falei para vocês, existe uma coisa chamada Search Engine Optimization, que é o quê? Você escolher palavras certinhas, estruturas de palavras certinhas, que vão fazer com que o seu livro, com que o seu conteúdo seja mais facilmente achado pelo Google e, consequentemente, apresentado para os seus leitores com mais facilidade. Então, tudo isso é o conhecimento que a Springer tem, que a gente está muito disposto a trabalhar com vocês, a ajudar vocês a tornar o conteúdo de vocês mais visível, a levar a publicação dos pesquisadores aqui do Brasil para o nível internacional. Então, se você tem interesse em publicar um livro, entre em contato com a gente, que a gente está super aberto a conversar e ajudar vocês da maneira que for possível. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite para fazer essa apresentação. Aqui tem o meu e-mail, se vocês quiserem me escrever, também meu telefone, se vocês preferirem mandar um WhatsApp ou me ligar, eu estou disponível. Como eu falei, se vocês não trabalharem na minha área, que é de Life Science, eu posso indicar o editor para vocês conversarem, para trabalhar na ideia do livro. E vocês vão ver que isso tudo que eu falei é muito parecido para todo mundo. Todos os editores da Springer, eles trabalham de uma forma muito similar. Às vezes uma área tem uma diferença em relação a outra, mas todos os editores eles estão super abertos a conversar, a dar apoio, a, de fato, ajudar as pessoas a publicarem seus livros e serem muito bem-sucedidos. Que esse é o nosso objetivo final. A gente, de fato, quer aumentar o número de publicações, a qualidade das publicações de livros científicos disponíveis. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigado, João. Fantástico aqui o João Vítor. Muito bom esta palestra, esta apresentação. O João, que já está connosco, conectado, direto, ao vivo aqui, ao vivo e a cores. João, vamos então às perguntas que os nossos participantes fizeram para você. O Mateus Veloso fala o seguinte: João, poderia comentar um pouco sobre a carreira como editor e como se inserir nesse meio para quem possui uma formação não relacionada diretamente à editoriação? Claro, bom, boa tarde a todos. Obrigado, Rui, aí, pela oportunidade. Eu preciso pedir desculpa de imediato, porque essas coisas ao vivo, o vizinho aqui acabou de fazer começar a mudança. Não sei se vocês estão ouvindo. Se tiver muito difícil, eu peço desculpa, mas, bom, é o que acontece, vamos lá, né? Bom, em relação à carreira de editor, vou pegar aqui a minha experiência da Springer e dos meus colegas, o que, em primeiro lugar, a gente busca pessoas que já têm experiência na carreira científica. Então, eu já fiz o mestrado, a maioria dos meus colegas já fizeram mestrados, eu tenho colegas que têm PhD, que têm pós-doc. Então, normalmente a gente busca uma pessoa que já tem uma familiaridade com o meio científico. Não necessariamente para você saber a área que você vai trabalhar, mas para você entender a dinâmica da vida de um pesquisador, entender como é que funciona a publicação científica. Também é muito valorizado pessoas que já têm experiência com editoração. Então, eu já trabalhei com divulgação científica, isso foi uma coisa valorizada, mas não é uma coisa que vai definir exatamente se você vai ser contratado ou não. Claro, existem habilidades e coisas que favorecem você. Então, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que tem capacidade de expor as suas ideias, de fazer apresentações, se você tem capacidade de negociação, porque isso tudo é parte do trabalho de um editor. E a minha recomendação, pelo menos para quem quer trabalhar na Springer Nature até no caso, não se limitar somente a Springer, entrar no nosso site, tem uma parte lá que diz trabalhe conosco, acho que é Work with Us, algo assim, e lá tem toda a listagem das vagas disponíveis, não só no Brasil,
mas no mundo inteiro, e aí você pode se informar melhor lá de cada posição e até fazer o próprio aplicar ali para a vaga. Muito bem. A Isabela Cassetari pergunta: a capa estética do livro interfere nesse interesse para o leitor? Não, não é o que a gente observa, até porque isso é um diferencial do conteúdo acadêmico. A maioria, assim, 99% de quem vai ler um livro, essa pessoa vai chegar a esse livro através do Google, através do PubMed, através do Web of Science. Então, nessa forma de acessar o conteúdo, ela não vai ver a primeira página, a capa do livro e aí vai folhear. Na verdade, ela vai ser direcionada diretamente ao conteúdo. Então, o que a gente observa o design da capa não interfere tanto com o número de downloads, o número de leitores. É uma coisa mais tradicional da publicação de livros. Você pensar numa capa, você pensar numa identidade visual, que é uma coisa importante do ponto de vista da empresa, mas não é algo que a gente vê que interfere na quantidade de leitores ou no próprio sucesso daquele livro. A própria Isabela comenta o seguinte: livros mais objetivos e claros, pequenos, são preferíveis nesse momento no qual já existem muitos livros no mercado e o público tem menos tempo para ler. Vou continuar. Universitários que trabalham e estudam são públicos sem tempo para ler livros imensos. Depois, autor solo empobrece o livro? Tá, vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Não necessariamente. Eu não acho que o público agora ele só está buscando conteúdo curto, até porque se esse fosse o caso, a gente iria observar empiricamente os nossos livros indo mais para um formato mais conciso, o que não é verdade. Na realidade, a gente vê que está aumentando o tamanho dos livros, só que dificilmente uma pessoa, um leitor, ele vai ler aquele livro de cabo a rabo. Então, normalmente acontece que aquela pessoa ela vai ler um capítulo, vai ler outro, e ela vai, assim, ter uma experiência com um livro mais segmentada. Então, às vezes, um livro muito grande, pode ser que não seja livro por inteiro, mas muitas pessoas vão ler os seus diferentes capítulos. Então, não necessariamente é verdade isso. A segunda pergunta, se um livro... O autor a solo empobrece o livro. Não, não. Não é uma coisa que a gente observa. É claro que há de se considerar que se você quer escrever um livro sozinho sobre um tema, é importante que você saiba que você domine bem aquele conteúdo e que você entenda que, às vezes, para um determinado objeto de pesquisa, é melhor múltiplas visões daquele conteúdo. Mas não é uma coisa que, assim, livros com um autor ou com poucos autores vai ter uma performance pior do que outros. Não é verdade. Acho que depende muito de cada projeto e de como a pessoa quer trabalhar naquele conteúdo. Muito bem. O Martins Neto enviou-nos duas perguntas. Eu vou para a primeira, que é a seguinte: a decisão do formato do livro, impresso ou e-book, deve considerar quais perspectivas? Na verdade, a gente publica os dois formatos. Eu não sei se isso ficou muito claro na minha apresentação, mas vai ser publicado tanto o e-book, que é esse formato eletrônico, quanto o impresso. Novamente, voltando à realidade da publicação acadêmica, o que a gente observa é que, assim, os pesquisadores eles dificilmente compram livros ou até mesmo compram revistas para ter nas suas bibliotecas. O conteúdo, na maior parte das vezes, é consumido eletronicamente. Então, o e-book ele vai suprir assim, 90% ou mais da necessidade daqueles leitores. Obviamente, para muitas pessoas, tem aquele apego ao livro impresso, principalmente para quem escreveu o livro, tem aquele apego por algo material para poder pegar na mão, botar ali na biblioteca da sua instituição, botar na sua biblioteca pessoal. Então, a gente disponibiliza. Mas, justamente por essa diferença que valoriza mais o formato eletrônico do que o impresso, a Springer trabalha no formato de print on demand. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente só vai imprimir o livro, seja uma cópia, seja 10 cópias, se alguém de fato fizer um pedido, fizer uma compra. Então a gente não trabalha com tiragens de 200, 300, como algumas editoras menores trabalham. A gente faz esse formato de on demand, porque consegue suprir a necessidade daquela pessoa que quer o livro físico, mas a gente foca mesmo no eletrônico, que é o que vai atender a necessidade da maioria das pessoas. Muito bem. A segunda questão do Martins Neto é a seguinte: normalmente, qual é o valor monetário que um autor organizador precisa dispor para a editora, em média, para a produção do seu livro? Com a Springer não precisa pagar nada. Todos os custos relacionados tanto à produção do livro quanto à distribuição, quem cobra esses custos é a própria Springer.
A única exceção é se você quer publicar um livro open access. E aí, igual uma revista no qual, no momento que esse artigo ou livro for publicado, ele vai estar disponível, para o livro open access tem que pagar uma taxa, mas é opcional. Então, assim, se você não quiser pagar nada, tudo bem, você não vai ter que pagar nada. Então, não há custos associados. Muito bem, o professor Valtenci Zuccoloto também pretende fazer uma pergunta. Por favor, professor Valtenci. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade são duas, João, mas antes eu quero te agradecer primeiro por nos prestigiar com essa excelente palestra no nosso evento, viu? E, se eu não me engano, eu acho que é a primeira vez que a gente aborda escrita de livros, textos e científicos nos nossos eventos. Então, foi um marco aí, tá? Para esse evento também. E muito bom, muito didático. Obrigado. João, é o seguinte... nós temos um público muito grande e de todas as grandes áreas, certo? Qual área vende mais livros na Springer? E qual área na Springer tem mais livros editados e mais livros com um único autor, por exemplo? Se você... Te peguei meio de surpresa aí, mas não sei se você tem alguma informação, alguma ideia. Eu não tenho esses números exatos, então eu não consigo te passar essa informação, mas uma coisa que eu consigo te dizer é o seguinte: a Springer, ela é principalmente conhecida pela parte de matemática, pela parte de estatística e física. Eu sei que, assim, quando se trata de livros, esse é o nosso carro-chefe. Agora, falando assim da empresa em geral, da Springer Nature, não só da marca Springer, a gente tem o grupo Palgrave, que também é muito forte nas ciências sociais e ciências políticas. Então, assim, eu não consigo te dizer, assim, da empresa inteira qual que é a área que vende mais, qual que é o livro que tem mais downloads, assim, realmente não é uma informação que eu consigo te passar. E a respeito de quem publica mais volumes autorais ou volumes editados, também vai depender muito da área. Isso, sim, experiência de conversar com colegas. Eu imagino, isso que um colega meu me passou, que livros em matemática são livros que normalmente são de um autor só, de um livro autoral. Enquanto o livro das áreas que eu trabalho, por exemplo, de ciências da vida, costumam ser mais editados. É da natureza de cada área, eu acho que assim, não tem uma definição específica se o livro tem que ser autoral ou editado, tanto que eu comentei na minha apresentação que não existe um modelo certo, existe um modelo ideal para o seu livro. Então, assim, eu não vou conseguir te responder diretamente porque essas informações não... Já respondeu, João. Já respondeu. Muito bom. Muito obrigado. É fantástico, viu? E eu acho Obrigado. Que você acabou nos convencendo. Aposto que muitos dos nossos participantes aqui ficaram muito interessados em escrever um livro, né? E contem com a Springer. Eu, né, tenho trabalhado junto com a Springer também como editor de uma série de livros na minha área de trabalho, e o respaldo, o profissionalismo é fantástico, é um testemunho que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Vale a pena. Muito obrigado, João. Rui, temos mais perguntas? Não, fechamos as perguntas. Apenas agradecer ao João Vítor realmente a brilhante exposição que fez e a participação que teve neste momento com os nossos participantes. Muito obrigado, viu, João Vítor? Um grande abraço. Obrigado, foi um prazer e desculpa aí o incômodo do barulho.